Qual foi o canal que postou o vídeo do Daniel Lopes, dizendo que o Daniel Lopes teria previsto o atentado contra o Trump? Foi o Flow? Talk Flow? Talk Flow. Foi então o Talk vamos Flow. lá. Ó, Daniel Lopes tá com a gente semana que vem aqui no Fala Globo Podcast, hein? Vamos ver. Cristo, quando a gente imagina o anti, né, essa preposição grega, a gente imagina automaticamente o cara que é contrário a Cristo. Mas também pode ser considerado um substituto, uma falsa versão. Pseudo-Cristo. Um pseudo-Cristo. Né? Um falso Cristo no sentido de uma versão parecida, porém falsificada. Então, essa guinada para a direita no mundo e esse renascimento dessa defesa do cristianismo por essas figuras, eu vejo como altamente perigoso, porque parece um protótipo de falsos cristos. Porque ambos estão se colocando contra isso. Lá nos Estados Unidos, muitas pessoas estão falando, olha o Trump, o julgamento dele foi totalmente injusto. Ele foi julgado ali numa região que todo mundo era contra ele, ele pediu pra trocar e tal. Então é como se ele estivesse padecendo ali de uma paixão de Cristo, o calvário dele. Aí começa a aparecer um monte de pinturas e imagens dele crucificado, Trump crucificado e tal. Entendeu? Só falta agora ele morrer e ressuscitar, que é o que muita gente está especulando que isso aconteça. Que ele sofra algum tipo de atentado, tome um tiro, sei lá, e aí ele fica um tempo lá no hospital, depois volta e os caras, ressuscitou. Então pode parecer muito louco isso, mas esse discurso está sendo pregado. Rolou aqui no Brasil, né? O cara, o sobrenome era Messias. Então, esse discurso está sendo pregado por muitos grupos lá nos Estados Unidos. E, por outro lado, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, muita gente está vendo o Putin como esse cara também, que está lutando contra os globalistas, está tentando proteger a Rússia da influência dessa agenda globalista e vai ser o restaurador do cristianismo. Quero saber quem é o anticristo, cara. Cara, eu tô achando que é o Trump, maluco. Será, cara? Eu tô achando que é, Como não. o Mano Walter falou, né? Esse seria o segundo vídeo, né? Foi uma edição, né? No primeiro momento ali, o Daniel, ele especula, né? Uma possibilidade de um atentado contra o Trump, né? Ele falou, pô, que ele iria sofrer um atentado e depois ressurgir, né? Ressuscitar, né? Jesus Cristo, né? Não, ele ia pro hospital e depois ele, né, ia correr risco, né? E depois ele ia sobreviver, né? Não foi o caso, foi só um tiro de raspão, mas se fosse na cabeça, pegasse em cheio ali, ia explodir a cabeça dele, né, cara? E já que nós estamos nesse vídeo, vamos continuar e entender aí sobre o tal anticristo, né? Quem seria o anticristo, né? Que tá na Bíblia, né? Vamos ver o que o Daniel fala. Ele. Eu tô entendendo. Não, você tá falando da... E vai ser o restaurador do cristianismo. Quero saber quem é o anticristo, cara. Cara, eu tô achando que é o Trump, maluco. Será, cara? Eu tô achando que é, não. Eu tô de olho nele. Eu tô entendendo. Não, você tá falando da característica. Você acha que o Trump, por exemplo, ele implementaria uma paz? Olha só. O Trump tinha estabelecido os acordos de Abraão, né? Uma paz entre judeus e palestinos. Com a ajuda do Jared Kushner, que é o genro dele. Coisa histórica. Os caras que se odeiam sentaram na mesa e assinaram o acordo. Aí o que aconteceu? O Biden entrou e cancelou tudo. Então, cara, se você pegar, tem uma foto do Trump em 1983, ele com uma pombinha no colo, falando que ele ia trazer paz entre judeus e palestinos. 83. Você não era nascido, eu tinha 1 ano só. Pois é. O Trump tem alguma ligação com judeus? Tem uma ligação fortíssima, né? Porque ele se sente, assim, um protetor, um benfeitor de Israel. Trump tem mais de 100 monumentos e ruas com o nome dele lá, homenagem a ele, Israel, por ele ter transferido a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Porque Jerusalém, que é a parte mais importante ali daquela terra, para os judeus, né? Porque para os árabes é o terceiro local mais sagrado. Aí os caras falam, pô, vocês têm 3, deixa um comigo aí, né? Pô? Eles controlam mesmo a parada lá, né? Controlam. Isso foi até Foi Israel, deu uma moral, né? Falou, não, pode ficar aí. Falou, não vou chegar chegando, não, fica aí e tal. Israel foi aumentando o território conforme eles foram sendo atacados, né? Israel está sempre aberto a trocar paz por território, como eles fizeram com o Egito. Na época que o Egito atacou Israel, eles tomaram a Península do Sinai e eles falaram com o Egito, se vocês assinarem um acordo de paz, a gente devolve a Península do Sinai para vocês, que tem petróleo, tem tudo. E não deu outro. Eles falaram, manda aí, a gente assina. Então eles estão sempre falando isso, mas os caras, sempre alguém sabota, ou é do lado israelense ou do lado palestino. Na hora que vai rolar alguém, ou cara, ou arruma uma coisa para estragar a amizade. Então, assim, o Trump ele é muito bem visto lá por causa disso. Ele teve uma coisa que eu achei muito curiosa, que fizeram uma medalha em homenagem ao Trump lá em Israel, com a foto do Trump na frente e atrás um desenho, uma gravura do rei Ciro, que era da Pérsia. Não sei se você lembra dessa história da Bíblia. Os judeus, quando foram dominados pela Babilônia, foram levados para o exílio babilônico, né? E aí Jeremias falou que ia ser 70 anos e tal. E eles falaram, cara, e aí, 70 anos já tá chegando, como é que a gente vai voltar para casa? Aí um rei Pérsia vence a Babilônia, controla tudo aquilo ali, e chega para os judeus e fala, aí, pode voltar para casa. E aí eles foram tão gratos a esse cara, que eles deram o título, a Bíblia chama ele de Messias, de Salvador. Messias é em hebraico, né? Mashiach. Em grego é Cristo. Então, o anticristo, ele vai ser chamado de Messias, ou de Cristo, né? Então os caras comparam Ciro, que é um Messias que não é judeu, mas que é um benfeitor de Israel, com Trump. Eu falei, rapaz, tá meio estranho essa parada aí, hein? E o Trump tá falando, se eu assumir, eu acabo com a guerra no mesmo dia, tanto com a guerra em Israel quanto na Ucrânia. Se eu fosse presidente, isso não teria acontecido.
Então, é engraçado isso, porque o Trump, estranho, né? ele é ligado a uma parada ultra-americana, não é? Falar, todo mundo fala, né, irmão? Eu lembro que no debate aqui no Brasil, o Lula dizia que ele ia também, em uma semana, ele ia acabar com a guerra lá, né? Que ele ia conversar e ia estabelecer a paz. Então, meu irmão, falar qualquer um fala, né? Com toda a força que os Estados Unidos têm, acreditar que o Trump vai chegar e em um dia vai resolver tudo, continua. E os americanos, assim, tem ao longo do tempo a cultura de influência pelo mundo. Sim, a né? Pax Americana. Pois é. Assim, dentro da geopolítica, só um detalhe, dentro da geopolítica, quando a gente tá falando, o Trump é o anticristo, você pode interpretar isso como o Trump é um cara que pode estabelecer paz ali. Pra quem, é isso que eu tô entendendo. Pra quem tá achando um assunto religioso tosco, você pode interpretar dessa forma, porque não faz muita diferença. Nesse caso, a gente quer o anticristo. Pelo menos a princípio vai ter, as criancinhas vão sofrer menos na primeira fase, né? Eu não quero anticristo. Qual que é a segunda fase? Porque a história da Bíblia do anticristo é 3 anos e meio fingindo que a gente fina e 3 anos e meio soltando os cachorros pra cima de todo mundo. Então 3 anos e meio dá da certinho, falsa né? paz. Sobra 6 meses ali certinho, né? Pra 2030, né? Então, e aí? Se você 7 anos, né? Apesar que a gente já tá em 2024, né? Mas se você pensar que começou em 7 de outubro de 2023, né? Tem uns caras que acham isso, né? Que a tribulação da Bíblia, que dura 7 anos, é de 2023 a 2030. Eu não acho, eu acho muito difícil você cravar a data assim. Tem um outro conflito aí que se desenhando, então. Sim. Não tem? Na verdade, alguns analistas creem que esse conflito é de 3 etapas. De que forma? O plano de longa data dos Estados Unidos seria o quê? O grande concorrente dos Estados Unidos hoje é a China. Né? A gente sabe disso, até tem um livro interessante pra caramba que é Princípios para Sobreviver a uma Ordem Mundial em Transformação, né? Que é do Ray Dalio. É um tijolaço, mas quem não quiser ler o tijolão, que é meio chatinho, tem um vídeo com animação legal pra caramba no YouTube, que é o mesmo nome do livro. Ele mostra ali como é que os impérios sobem e descem, né? E sempre que o império tá descendo e o outro tá subindo, eles entram numa rota de colisão e rola um fight ali entre eles, né? Então, os Estados Unidos sabem que é isso que tá programado pra acontecer com a China. Só que a China tem alguns amigos, os capangas, tem uns bulldogs em volta. O primeiro bulldog é o bulldog militar, que é a Rússia, que é ogivas nucleares, né? Potência bélica. Os outros amigos são o apoio que eles têm no Oriente Médio, principalmente os iranianos, né? Então, alguns analistas... Eles estão estendendo esse apoio aí ao redor do mundo, com grana pra Sim, né? A questão da nova rota da seda, né? A Belt and Road. Inclusive, esse assunto é interessante pra caramba. Tem uma coisa que eu vejo pouca gente falando que eu vou encaixar, se você permitir. Por favor. Alguns analistas, então, acham que o plano de longa data dos Estados Unidos antes de pegar a China, tirar a Rússia de cena, depois tirar o mundo árabe de cena. E na hora que for pra cima, eles estarem sem os colegas pra ajudar. Ali, né? Então, a gente estaria na fase 2, que é tirar o Irã. Entendeu? Que seria essa encrenca. Mas não só tirar o Irã. A gente sabe que a China está expandindo a sua influência no mundo através dessa ideia de financiar infraestrutura, portos, não sei o quê, né? Infraestrutura de indústria e tal. Eles estão chegando com certa força na África também, não estão? Fortíssimo, né? Porque para eles, o recurso natural da África é muito mais perto que a América do Sul, apesar deles já estarem aqui também, né? Tava muito forte na Argentina, agora o Javier Milei está segurando um pouquinho, né? Mas a grande questão é o seguinte, né? A força que a Rússia tinha sobre a Europa era o controle energético, o gás, né? Eles tinham aqueles gases que eram por terra, e aí tiveram a ideia genial de fazer o gás pelo Mar Báltico, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2 gasodutos. Na época do Trump, ele já falou, ele chegou pra galera da OTAN, né, o diretor-geral Jens Stoltenberg, falou, não tem como vocês aceitarem isso, eu não vou permitir. Por quê? Não, porque senão a Rússia já controla 30% do gás da Europa, vai controlar 60%, 70%. Vocês vão comer na mãozinha da Rússia. Não tem como. Você vai fazer o quê? Vou sancionar as empresas. Porque o gasoduto sai da Rússia, vai pelo Mar Báltico e chega na Alemanha. Vou sancionar todas as empresas alemãs. Sancionou. Quando ele sancionou, os caras medraram. Falaram, então tô fora, meu. Não vou virar uma empresa sancionada. A empresa alemã sancionada pelos Estados Unidos. Aí cancelaram o projeto. O que aconteceu? Quando o Biden entrou, eu falei, meu irmão, a única coisa que vai acontecer, esse cara vai arrumar a guerra. Porque esses caras amam guerra. Os caras são funcionários do complexo industrial militar americano. Basta você ver que o Obama ficou 8 anos no poder, ganhou o Nobel da Paz, mas foi o primeiro presidente que ficou 8 anos no poder em guerra. Você fala, vai gostar de guerra assim lá na China, né? Em 2013 quase teve uma guerra mundial por causa da Síria. E os Estados Unidos decidiram derrubar o líder sírio lá, o Bashar al-Assad. Usaram a Irmandade Muçulmana para derrubar o cara. Teve aquela briga inteira e falaram que usaram arma química, não sei se você lembra disso. Aí isso deu apoio da opinião pública internacional, falando, não, tem que acabar com esse cara, ele tá jogando arma química nas criancinhas. E aí os Estados Unidos já mandou navio para lá, tudo. Aí quando eles estavam chegando na Síria, o Putin falou, se entrar aqui eu entro, porque o Bashar al-Assad é meu amigo. Aí o Irã falou, se a Rússia entrar, eu também entro. A Coreia do Norte falou, se eles entrarem... Aí o Estado falou, quer saber, acho que minha mãe tá chamando pra almoçar, acho que eu vou lá em casa. Vou dar uma... Aí segurou. Mas tava nesse nível, o negócio. O Obama, que era o Nobel da Paz, né? E o vice do Obama era o Biden. Então eu falei, cara, o vice trabalha pra mesma galera. Vai querer encrenca. Primeiro dia que ele chegou ao poder, o que ele fez? Cancelou lá um monte de contrato desses aí, ficou esperando a oportunidade pra cancelar o Nord Stream. No dia 24 de fevereiro de 2022, quando o Putin entra na Ucrânia, ele falou, o Nord Stream tá cancelado definitivamente. Esquece. Só que aí o que acontece? Em setembro de 2022, os caras explodiram os gasodutos.
Eu achei que ia ter uma guerra mundial naquela hora. Porque ali o Putin perdeu bilhões só do gás que já estava no cano. Porque os gases já estavam dentro do cano, apesar do cano estar fechado. Explodiu o cano, vazou gás pra caramba ali. Então o que aconteceu? É igual uma comunidade aí no Brasil, no Rio, por exemplo, quando cai um cabeça, tem uma guerra para ver quem vai ser o novo cabeça, né? Então quem vai substituir a Rússia como fornecedor de gás para a Europa? Aí que tá a grande questão. Aí que entra um acordo que foi assinado no dia 15 de julho de 2022, que foi um acordo entre Israel, Egito e União Europeia. Israel ia ser um novo fornecedor de gás natural para a Europa. O gás ia ser retirado ali do litoral de Israel e da faixa de Gaza, mandado para o Egito para refinar e mandado de navio para a Europa. Eles combinaram isso no dia 15 de junho de 2022. Em 2023... Sobra um restinho, sobra uma graninha dessa daí pra galera lá da faixa de Gaza, já que vão tirar gás dali? Sobra nada, porque eles estão querendo expropriar aquilo tudo lá, né? Não, mas aí não, né? É sacanagem, né? Aí não. Mas é o que eles estão fazendo agora, pô. Porque no ano 2000, certinho, cravado, descobriram um negócio chamado Gaza Marine. Gaza Marine é um depósito gigantesco de trilhões de metros cúbicos de gás no litoral da faixa de Gaza. Então, a Chevron já estava explorando esse gás, só que de vez em quando o Hamas mandava um míssil para cima da plataforma. Aí os caras falaram, tô querendo investir mais 6 bilhões aqui, só que você tem que pacificar a faixa de Gaza aí, pô, tá difícil, eu tô trabalhando, passo os mísseis aqui na cabeça, quase pega na minha orelha aqui, entendeu? Aí o que acontece? Aí começam as coisas estranhíssimas. Dia 10 de setembro de 2023. Estranhíssimo. Porra, estranho. Porra. Eu olho assim e falo, ninguém viu isso não? Dia 10 de setembro de 2023, eles criaram uma concorrência à Rota da Seda chinesa, chamada IMEC. Não é o computador, não. Tá. É IMEC. É India, Middle East, Europe Economic Corridor. Tá. Corredor Índia, Oriente Médio, Europa. E aí, a ideia é fazer com que o gás saia do Irã, saia de Israel e vá até a Europa, suprindo a Rússia ter perdido o alvará do gás lá. E aí, o que acontece? Para isso fluir, eles tinham que dar uma pacificada ali na faixa de Gaza, porque para explorar a Gaza Marine, que é esse reservatório. Dia 10 de setembro, eles publicam esse convênio. Que ano mesmo? 7 de outubro 23, começa 23, o ataque. pouquinho antes do 7 de outubro. Tá. No dia 20 de setembro, o Benjamin Netanyahu foi para os Estados Unidos ter uma reunião com Biden. Isso está no site da Casa Branca. Tá? Você pode ver pela data, é fácil. Você bota Biden, Netanyahu, White House, 20 de setembro. Tem uma transcrição. A conversa deles, é claro que o escriba lá não deve ter transcrito tudo, mas o que está ali é o seguinte. O Netanyahu falou, criamos o IMEC. Agora a gente precisa viabilizar. Para viabilizar, a gente tem que dar uma segurada no Irã, dar uma repaginada na faixa de Gaza, poder pacificar a região e tal. E aí eu imagino que ele tenha falado com o Biden. Aí, Biden, tamo junto? Você me apoia? A Biden falou, bora. Aí o que acontece? No dia 22, 2 dias depois, aproveitando que estava já nos Estados Unidos, Netanyahu fez uma apresentação na Assembleia Geral da ONU, falando sobre o novo mapa do Oriente Médio. Tô ligado. Esse vídeo tá público, é fácil de achar, meia horinha de palestra. E ele fala, estamos repaginando o Oriente Médio, que é o IMEC. Se você não entende esse IMEC, você não entende o que está acontecendo no dia 7. E aí, ele mostra o mapa, os árabes começaram, que isso? Tá maluco? E tal. Aí eu olhei e falei, porque estão reclamando de quê? Não tinha faixa de Gaza nem Cisjordânia no mapa. Os caras, era tudo Israel. O cara deletou a faixa, como assim? Aí os caras ficaram irados, falei, que isso? Cadê a nossa terra aí e tal? E aí, não sei ter nada não, e pegou uma caneta assim e puxou lá do Irã até passou de Israel, foi pra Europa. Eu falei, puxa, que plano, hein? Aí, cara, só que tá na cara que os caras tinham no mapa, ele deletou a faixa de Gaza, né? Só que eles precisavam de um motivo pra deletar. Aí o motivo chegou dia 7 de outubro, né? Pois é. Aí ele ganhou de brinde uma justificativa pra poder fazer o serviço. Serviço que não acabou ainda, precisa... mas aí provocou o ataque ou os caras reagiram a esse novo mapa, né? Só que Israel já tá há quase um ano, né? E não consegue resolver o problema lá, né? E ainda entrou um outro elemento, né? Que é o Hezbollah, né? Agora, se é um acordo com o Irã, né? Índia passando pelo Irã, Israel e vindo para a Europa, por que o Irã tá apoiando o Hezbollah? Eu não entendo, não entendi isso aí. Daniel Lopes vai estar aqui, a gente vai perguntar isso para ele. Mas o que está em questão aqui é quando o Trump era presidente não tinha guerra, né? A mensagem principal é essa, né? E quando, inclusive, o Trump tirou, né? Iniciou a retirada do Afeganistão. E durante os 8 anos de governo do Obama, os 8 anos de tensão de guerra. E aí, quando chegou... Ô Glauber, o que
o Obama, ele recebeu um Nobel da Paz, né? Sim. Mesmo estando 8 anos na presidência e tendo ali aquela guerra, né, no Oriente Médio ali. Eu não falei Curioso, muito, né? eu não falei muito sobre isso também, porque eu não sei bem, não tenho conhecimento. Eu né? lembro dessa notícia. É um curioso, fato, né? sim. Mas agora, qual a motivação, o que estava em destaque, eu não sei, né? Mas, então o Trump tem um momento ali de 4 anos, né, e tal, e o mundo numa tranquilidade, né? E aí, quando acontece da Rússia aumentar a investida na Ucrânia, tem as sanções econômicas. E aí entrou uma outra disputa, é o que o Daniel deu destaque aí, né, cara? Entrou uma outra disputa para quem vai fornecer esse gás para a Europa. E quem ia fornecer isso aí seria Israel explorando Gaza. Aí o Igor fala assim, não, pô, mas aí isso é em Gaza, então é do povo palestino, né? Que é governado pelo Hamas. Não, isso não tá no plano, não. Tanto é que os caras vão lá e consideram o mapa sem a faixa de Gaza, ou seja, a faixa de Gaza sendo território de Israel e não território palestino. Duas coisas. Isso provocou o ataque do Hamas contra Israel, ou é aquele caso onde o ataque é provocado para que você tenha uma justificativa, né? Um ataque de falsa bandeira, né? Que é falado. E aí, essa volta toda, para contextualizar, o Trump volta, ou o Trump não volta, porque ele sofreu um atentado, pode sofrer outro. E aí o Trump resolve isso como? Vai chegar lá, em um dia ele vai resolver o conflito na Rússia, o conflito lá no Oriente Médio, restabelecer ali. Porque se o Trump tem como missão, né, a proteção de Israel, que tem essa imagem com a pomba branca lá em 83 e tal, Israel quer a faixa de Gaza toda. Aí ele vai representar Israel e não vai representar a causa palestina. Outros países, né, aí vão se mover e vai continuar o conflito. E o objetivo dele maior é estabelecer a paz. E como o Daniel Lopes falou, né, ele seria o anticristo, né? Estaria nessa figura, né, de pacificar, 3 anos e meio de tranquilidade, depois seriam 3 anos e meio pauleira, né? Então, foi isso que ele falou aí, né? O Trump, então, mas depois que ele estabelecer essa paz aí isso aí, cara, né? É interpretação do texto bíblico, né? Lembrando que, pô, em mais de 2000 anos, né? A gente acha que o texto vai ser efetivado na nossa geração, né? Perguntei pro Daniel Mastral, porra, que azar da nossa geração, né? Sim. Hein? Vai tudo acontecer agora? 2020 anos, não aconteceu nada. Acontece a nossa vez, né? Porra, sacanagem, né? Caramba, eu quero ver meu filho crescer, ter meus netos, não, o mundo vai acabar e vai vir o anticristo. Pelo amor de Deus, pô. A população vai sair de 8 bilhões para 500 milhões. Pô, será que eu vou ser tão sortudo assim que eu vou fazer parte dos 500 milhões? Eu acho que não, né, cara? Então, pô, deixa o mundo aí, cara. Vamos melhorando as pessoas, viver em paz, né, e tal. Bom. Falaram aqui, Glauber, para você construir o seu bunker. Constrói seu bunker, Glauber. Foi o... Tô sem construir nenhum banquinho, mano. Que dirá o bunker. Cara, eu não consegui construir nenhuma casa ainda, cara. Que dirá o bunker, né? Mas vou conseguir, né, cara? Eu tô trabalhando demais, né? Pra isso. O camarada falou aqui, ó. Poxa, nem tirei minha carteira ainda. E o Antônio Marcos fala aqui, ó. A pergunta é quem lucra com as guerras, né? Os Estados Unidos, né? Vamos ser arrebatados com a fé de Deus, o anticristo e o FIFA que tirou meus jogadores. É o FIFA que tirou os jogadores do meu Mengão aí, Glauber. Flamenguista também. Vamos lá, aí, vai fazer uma mansão. Falaram aqui que você vai fazer uma mansão, Glauber. Recebo, irmão. Amém, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Um dia vai vir. Pois é. Cara, eu não tenho sonho numa mansão, essas mansões exageradas não. Eu tenho um sonho de ter uma casa confortável, com uma churrasqueira, um gramadinho, uma piscininha, né? Receber a família toda lá, chamar meu povão todo, fazer um churrascão, passar o domingão, né? Comemorar o Dia dos Pais, o Natal, todo mundo reunido lá na minha casa lá. Ninguém precisa botar R$1 não, eu pago tudo. Esse é meu sonho, cara. Agora, logo na nossa vez, sacanagem. Quando vai acontecer, eu não sei, né, cara? As crianças correndo, brincando, o Fala Glauber lá na churrasqueira, né? Fazendo um churrasquinho, comendo uma carne, assistindo o jogo do Mengão 4 horas, né?
E é isso aí, depois dormir tranquilo, no dia seguinte trabalhar e viver a vida, pô. Não quero muita coisa não precisa de mais que isso não. Não, mano, volta. É isso. Bom, então, assunto Trump foi...